realizar este passo, vamos precisar suporte para os pincéis, água, o risco, godê, azulejo, lixa, tintas nas cores branco, flamingo, black green, areia, cinza, verde abacate, verde pinheiro, rosa antigo, rosa country. Paninho, pinta-bolinhas, pincéis variados, marcador permanente, lápis, verniz spray com glitter, secador e uma caixa. Todos os passos serão simulados na plaquinha. Então, inicialmente, nós vamos lixar toda a peça para retirar as imperfeições. Com o pincel chato e a cor Black Green, nós vamos dar uma demão da tinta em toda a peça. Lembrando sempre que o pincel deve estar hidratado para a cobertura ser melhor. Aqui está o risco. Nós vamos utilizar a parte de trás do desenho e vamos grafitar todinho o nosso desenho. De forma que, depois, ao virar o papel e posicionar este papel sobre a caixa, eu transfira o desenho para a minha peça. Viramos a folha, posicionamos sobre a nossa madeira e vamos passar todo o risco ter duas e às vezes, dependendo da tinta, se ela tiver muito aguada, até 3 demãos para que eu tenha uma cobertura ideal. Vamos chegando aqui no braço, no finalzinho dele. Eu vou secar para dar a segunda demão. Estando todo o braço pintado e as luvas, nós vamos dar início ao sombreado. Para isso, nós vamos utilizar a cor flamingo. Retiramos o excesso. Vamos imaginar que a luz, ela está na parte superior do meu braço. Então, eu vou ter sombra toda nessa parte inferior. Vou ter sombra embaixo aqui da luva e vou ter sombra na parte de baixo dos dedos e entre os dedos. Com movimentos circulares, nós vamos realizando a sombra na parte inferior do braço. Também na parte abaixo
sombras entre os dedos e na parte inferior dos dedos. Então, nós iniciamos puxando a minha tinta e espalhando, neste caso, com um único movimento, para que eu mantenha a claridade aqui e mantenha a sombra lá. A mesma coisa entre o outro dedo e a parte inferior do dedo. Aqui na dobrinha da mão, no meu dedão aqui, e também na parte inferior do dedo indicador. Passamos um paninho seco para retirar todo o pozinho da tinta. E por aqui nós já percebemos que há uma luva e há um braço. Agora nós vamos dar início aos detalhes da luva. Para isso, vou utilizar um pincel redondo, hidratado e a tinta Flamingo. Esta tinta ela deverá estar bem aguada, na proporção de 3 de água para 1 de tinta. Nós vamos fazer movimentos circulares todas as bolinhas prontas, nós vamos secar com o secador. Pegar o pincel redondo, a tinta vermelho country, vamos hidratar o pincel, molhar na tinta, retirar o excesso e em cada bolinha nós vamos fazer caracol, utilizando somente a pontinha do meu pincel. Podemos fazer o caracol para um lado e para o outro. Nisso em todas as bolinhas da luva. Estando todas as bolinhas prontas, nós vamos agora com a cor verde abacate, fazer as folhinhas e os cabinhos de cada florzinha. Hidratamos o pincel para que ele possa correr bem na peça. Retiramos o excesso da tinta e vamos colocar o cabinho e a florzinha. O cabinho e a florzinha. Podendo mudar a posição desse cabinho. Pois assim teremos florzinhas em várias posições diferentes. Estando todas as florzinhas prontas, nós vamos agora para a manguinha do vestido. Na manguinha, nós vamos utilizar a cor branca para fazer o contorno da minha manguinha. Também trabalhando somente com a ponta do pincel. Então, nós vamos seguir o risco,
formando a minha manguinha. Ela tem um punho, mais tinta. Esse punho ele tem que se destacar mais. E depois continuamos com a manguinha do outro lado. Faltou tinta? Volto com o pincel na água, trabalho ele no azulejo e venho para minha peça. Estando seca o contorno da manga, nós vamos pegar o pituá, vamos sujá-lo na minha tinta branca, vamos retirar o excesso e vamos fazer a sombra na região entre a linha da minha manga e o meu braço. Perceba que a manguinha ela já apareceu. A mesma coisa nós vamos fazer na parte inferior. E colocando um pouco mais de volume no meu pincel, eu vou também fazer uma sombra clara na parte superior do meu braço. Feito isso, nós vamos utilizar o pinta-bolinhas e a cor branca para fazer os detalhes da minha blusinha. Para cada bolinha, eu venho na tinta e retorno na peça. E aí, a manguinha começa a aparecer. Estando seca as bolinhas, nós vamos pegar o pincel redondinho, hidratá-lo, vamos passar na tinta branca, retirar o excesso e vamos fazer as nervurinhas aqui da manguinha, os franzidinhos. Estamos com a manguinha pronta. Agora, nós vamos para a luva. Com a cor Flamingo, e o pincel redondinho, hidratado, nós vamos fazer o detalhe da parte inferior da minha luvinha, no punho aqui. São 2 risquinhos, fazendo o detalhezinho desse franzidinho. Faltou tinta? Secou? Volta para a água, o pincel, volta aqui para a peça. Finalizamos. A nossa manguinha, ela também tem uma fitinha que amarra ela. Então, nós vamos com o pincel, a pontinha do pincel, nós vamos trabalhar essa fitinha. Só que a nossa dama aqui, ela está segurando um coraçãozinho. O coração, ele está pendurado em uma argolinha de ferro. Então, com o pincel redondo e a tinta cinza, nós vamos pintar essa argolinha. Agora, com o mesmo pincel redondinho,
E a tinta vermelho country, nós vamos pintar o coração. Toda a região do coração e agora nós vamos secar. Agora com o pincel Pituá e a cor Black Green, nós vamos fazer a sombra no coração, utilizando somente a sombra no lado esquerdo do coração. Veja que eu estou seguindo o movimento que o coração tem para fazer essa sombra. O próprio movimento do desenho. E também vamos fazer a parte de dentro da argola do lado de cá e na parte de trás da argola do lado de lá. Tendo feito isso, nós vamos pegar o pituá, a cor branca, retiramos aqui o excesso e vamos fazer outra sombra, mas agora clara, do lado direito do coração, para obtermos o volume. E também na argola. Com o paninho limpinho, retiramos a poeira e com o pincel redondo e as cores verde pinheiro e verde abacate, vamos fazer o cipózinho em volta do coração. Veja que eu sujei meu pincel no verde claro e vou sujar um pouquinho no verde escuro. E vou vir com movimentos aleatórios para realizar o cipó. Volto aqui na tinta, põe um pouquinho mais de água para correr melhor. E vem o outro aqui. E com a tinta verde pinheiro e o abacate e o mesmo pincel redondinho, agora vamos fazer as folhinhas do nosso cipózinho. Estando as folhinhas prontas, nós vamos secar. E vamos reforçar a sombra do lado esquerdo do coração com o Black Green.
Distância de 20 centímetros da peça e jogamos o spray. E temos a peça pronta.